Aí, oficialmente gravando, então, pessoal, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos ao grupo de estudo Formadores em Ação, promovido pela CED. Gente, ó, 8º encontro, hein? Passou voando essa jornada, hein? Olha só, estamos aí quase finalizando, então temos o encontro de hoje e mais 2 para a gente fechar aí esse trimestre com sucesso, né? Que eu acredito que tenha sido aprendizado para todos nós. Espero que o pessoal que estava de recesso tenha descansado, a galera que trabalhou, né? Estava até comentando na turma das 18, foi mais leve esses dias, né? Sem aluno, aí dá uma diferencinha, né? Nas atividades, mas sejam todos bem-vindos. Espero que esse finalzinho de jornada seja de sucesso, de aprendizado para todos, né? E vamos seguir aí, que nós temos várias atividades hoje. Inclusive, gente, no final, né, já vou compartilhar com vocês a planilha para a gente organizar as apresentações da semana que vem, tá? Então, ó, fiquem aqui até o final desse mesmo bate-canal aqui que a gente vai socializar, então, a planilha para vocês, né, começarem, que semana que vem a gente já começa as apresentações do relato, tá? Então, tem semana que vem e na outra semana também, porque nós já estamos aí no finzinho da nossa jornada. Tô feliz, né, por todo mundo estar aqui, por ninguém ter desistido, né, todo mundo firme e forte, mas, por outro lado, coraçãozinho apertado, né? Porque, ai, finzinho de jornada, a gente fica, meu Deus, queria ficar com vocês até o final do ano, né? Se pudesse. Rosimar, pode falar. Boa noite a todos, Boa bom noite. revê-los. É o seguinte, Vanessa, eu, na semana do dia 12, eu não vou estar em Curitiba, e a minha preocupação é de não ter internet lá, não ser boa para eu apresentar o trabalho. Aí eu queria pedir a gentileza se eu poderia apresentar já no dia 5, né? Se não for atrapalhar outros colegas, eu gostaria desse, se fosse permitido. Uhum. Acredito que tudo bem, Rosimar. A gente coloca ali na planilha, então, já que você tem, né, esse compromisso, a gente já deixa certinho para o dia 5, então, tá? Daí na hora Porque ali, a imagine gente... se eu chego lá e não tem internet e eu não apresento. Deus que me livre. Não, mas fica tranquila que vai dar certo. Aí a gente tem uns combinadinhos no final, que daí eu vou passar os detalhezinhos para vocês de como que a gente vai fazer. Até eu vou compartilhar a tela para a gente ganhar tempo e tudo, tá? Vai ser bem tranquila aí as apresentações, tá? Então, pessoal, sejam bem-vindos, né? Essa jornada aí. Hoje nós vamos falar no nosso plantão de dúvidas, tá? Na turma das 18 horas foi bem bacana, a gente teve várias ideias, várias coisas bem bacanas, e acredito que aqui também vai ser bem interessante para todos nós, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, só um lembretinho aqui, né, antes de dar o start aí no encontro de hoje, que é a questão da participação com a câmera aberta, que vocês sabem está vinculado, né, a certificação de vocês, e também, né, se possível, realizar as atividades do encontro pelo computador, porque a gente tem bastante atividade prática. Hoje mesmo nós vamos acessar o Padlet. No final do encontro, nós vamos acessar a planilha de apresentação. Então, quando a gente acessa pelo computador, elas ficam mais fáceis, né, de serem realizadas, tá? Então, vamos lá. Todo mundo aqui, né, tá com a câmera aberta. Graças a Deus, a gente não tem, né, esse problema nos heads, porque todo mundo tá aqui porque, né, gosta e se sente pertencente ao grupo. E aí, pessoal, olha o cronograma da nossa jornada. Saber que ontem nós estávamos no acolhimento e agora nós já estamos aqui, né, no plantão de dúvidas. Ó, gente, né? Hoje, mais 2 encontros, a gente fecha a jornada. Olha só, né? Concluímos aí, acredito que tenha sido de muito aprendizado para todos nós. Semana que vem, a gente tem o SAEB, a recomposição é um iniciozinho, é um trechinho curto, porque aí a gente vai focar nas apresentações do relato de implementação, tá? Então, semana que vem a gente já tem a apresentação e na outra semana também, né, o compartilhamento e o feedback. Gente, para mim, esses 2 últimos encontros, para mim, são os mais importantes, os mais legais, porque, assim, aqui a gente mostra possibilidades, vocês vão lá e fazem a mágica, né? Vocês têm ideias legais, ideias criativas, ideias bacanas, né? Que socializam com os colegas e que a gente vê vocês apresentando, inspiram a gente, né? A trabalhar, a fazer, a replicar essas ideias de vocês, tá? Então, vamos lá. Para o encontro de hoje, deixa eu só vir aqui, isso. Então, como que vai funcionar o nosso encontro, tá? Então, nós temos o nosso tradicional aí objetivo, 5 minutinhos, o acolhimento, que nós vamos falar da questão da parceria, do compartilhamento, do pertencimento. O Saiba Mais, que nós vamos trazer algumas informações adicionais sobre o ChatGPT. Eu acredito que algum de vocês
não conheça ainda, e quem já conhece pode, né, socializar aí algumas ideias com a gente. Nós temos o plantão de dúvidas, que nós vamos ter aí uma ação que nós vamos, né, conversar alguma dúvida que ficou, a descoberta que fizemos, né, e alguma inspiração. O vamos compartilhar, que é aquele momento de socializar ali, né, as nossas ideias, e o para concluir, que é para fechar aí o nosso encontro, então, de hoje, tá? Vamos lá. Então, pessoal, quais são os objetivos deste encontro de plantão de dúvidas? Nós vamos relembrar alguns recursos que nós exploramos até aqui, né? Relembrar quais recursos do ChatGPT a gente conheceu, quais recursos do Dreamina, né? Que são os nossos 2 heads principais. Vamos desenvolver nossas produções, então, né, se a gente tiver alguma dúvida, tiver alguma ideia, alguma atualização diferente acerca dessas novas ferramentas, nós vamos poder socializar aqui no grupo. E também compartilhar algumas ideias e possibilidades pensando no uso da inteligência artificial na nossa atuação, tanto do ChatGPT quanto do Dreamina. Então, vamos, né, refletir sobre essas possibilidades na nossa atuação, tá? Então, vamos lá. Então, o acolhimento. Quem poderia ler o acolhimento para mim, por gentileza? Nas histórias da Terra-média, nenhuma jornada acontece sozinha. Sempre há alguém disposto a caminhar ao seu lado, a carregar um peso ou simplesmente a te lembrar que vale a pena continuar. De forma quase unânime, entre os fãs da saga, não sei, Samwise é um dos personagens mais queridos. Ele é aquele que mostra que apoio, parceria e companheirismo fazem toda a diferença quando o caminho parece difícil. Obrigada, Gilmara, pela contribuição. E aí, pessoal, então, só retomando aqui o nosso acolhimento, que a gente, né, desde o início dessa jornada, a gente vem trazendo o Senhor dos Anéis como personagem, como fonte de inspiração aí para a gente pensar, para a gente refletir. E a gente tem esse personagem, né, que é o Samwise, que é, né, quem assistiu a saga, quem conhece o filme do Senhor dos Anéis, sabe que ele é, né, um personagem, né, que gera ali confiança, parceria, apoio. Eu acho que é isso que a gente construiu no GE ao longo, né, dessa jornada, desse momento, né, porque a gente aqui tem muita troca de ideia. É como eu falei para vocês ali, né, no slide anterior, o momento mais importante é o compartilhamento, porque a gente vê as ideias, as coisas legais que vocês fazem e que a gente quer fazer nas nossas escolas também, né? Então, nesse sentido, eu acho que aqui a gente conseguiu construir um grupo unido, coeso, todo mundo aqui, né, tem compromisso, responsabilidade, né, com o grupo, o respeito, que eu acho que é muito importante. Então, acho que a gente construiu aí, né, uma jornada de sucesso, né, que eu já pude ver, né, dei uma olhadinha nos portfólios, ainda vou estar corrigindo, e também alguns relatos eu andei dando uma olhadinha e vi, né, o quanto que vocês conseguiram se apropriar dos heads e utilizar na prática de vocês e levar para outros contextos, né? Porque eu acho que isso que é o legal. Quando a gente compartilha, né, como o Mário Sérgio Cortella diz, quanto mais a gente partilha, mais conhecimento, mais sabedoria a gente tem, né? Então, eu acho que o GE é essa união, todo esse apoio, esse companheirismo que a gente construiu aqui no grupo e que a gente, né, enquanto grupo, eu acredito que a gente vai levar dessa jornada não só, né, os conhecimentos sobre o chat Dreamina, mas a amizade, a oportunidade de se encontrar e conhecer aí pessoalmente. Tem alguns que de vez em quando a gente acaba tendo uns encontros aí bem legais, que é graças aos formadores que a gente consegue ter aí, né, estar com professores do Paraná todo. Então, vamos lá. Dando sequência, então, ao nosso encontro, então, hoje nós vamos nos inspirar no SAM e fortalecer aí esse sentimento de parceria, de grupos que trocam ideias, trocam informações e trocam conhecimentos, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos a opção, né? Vou trazer aqui de início para vocês uma coisa que a gente não mostrou antes nos encontros, mas que vocês podem estar utilizando, que é a personalização do ChatGPT. Alguém já viu esse recurso? Reage aí com emoji. Quem já viu, quem já conheceu esse recurso de personalização? Olha, ninguém ainda. Que interessante, vocês vão gostar, gente, porque ele é bem legal. Então, assim, o ChatGPT, ele tem a opção para a gente personalizar, ou seja, de acordo com o nosso perfil, de acordo com a nossa atuação, a gente pode pedir para o chat ele ser mais
objetivo, né, nas respostas dele seja direcionado, que nem a gente enquanto professor, né, se a gente fosse profissional da área de saúde ou de outros setores, a gente poderia colocar de acordo com a nossa profissão, com a nossa atuação. Então, olha só o que ele pode fazer, tá? Depois eu vou mostrar diretamente no chat GPT, e depois, se vocês quiserem, vocês podem personalizar o de vocês. A gente tem a questão da forma de tratamento, como que o chat responde a gente, as características, como que eu quero, né, que ele produza essas respostas, interesses e preferências, né, que eu posso colocar ali algumas opções, o tema, que eu posso, né, personalizar, deixar mais escuro, deixar claro, e também a forma dele falar com a gente, que ele tem agora a opção de fala também, tá? Além dessas opções que eu tenho aqui, né, eu vou lá no item configurações, daqui a pouco eu vou fazer junto com vocês para mostrar. Então, nas configurações eu consigo fazer essas alterações e aqui na opção personalizar também, tá? E lembrando que essas ferramentas estão em constante atualização. Quando a Bárbara fez esse print, essa opção ficava na parte superior ali do chat. Agora ele está na parte inferior, daqui a pouco eu vou ali mostrar para vocês. Bom, então, olha só, opção personalizar, tá? Então, vamos detalhar um pouquinho mais. O que seria esse personalizar? É quando eu uso as informações para personalizar as respostas que eu recebo, tá? Então, ó, ele tem, né, ali na opção, como que o chat deveria chamar você? Professor, professora, senhor, senhora, né? Enfim, como que ele deveria te tratar? O que você faz, então você pode colocar que você é professor, que você é tutor, que você é pedagoga, que você trabalha no setor, em tal setor, enfim, né? Aqui também eu posso colocar o tom que ele deve utilizar, né? Um tom mais geração Z, um tom mais tradicional, um tom mais cético, visionário, positivo. Então, até esse tom, essa tonalidade, né? Como ele fala, como ele reage, eu sempre peço para ele, às vezes, nas minhas mensagens, mandar algo mais positivo, que não tenha o comando, né? Não pode, não seja, não isso, né? Então, esses elementos ali eu consigo personalizar. E também eu posso compartilhar os meus interesses, alguma coisa a mais que o ChatGPT poderia saber sobre mim, que vai ali, né, conforme ele for dando as respostas, ele vai direcionando as minhas características, tá? Que leva em consideração as minhas preferências, tá? Então, posso fazer essa personalização. Além disso, daqui a pouco eu já vou mostrar direto lá no chat para vocês visualizarem, tá? Além disso, eu tenho as configurações, tá? No setor de configurações, eu posso arquivar os meus chats, né? Então, tem alguns chats que eu quero... não quero que fique ali aparecendo na área de trabalho ali, então eu posso arquivar alguns. Eu posso arquivar todos, se eu desejar, e ficar limpinha ali a minha lateral, né? Ou então eu posso excluir todos, né? Eu acho que aqui ninguém quer essa opção de excluir tudo, né? Porque tem coisas ali valiosíssimas, coisas que a gente usa, né? Bastante, coisas que a gente quer revisitar. Então, eu acho assim, que a gente pode organizar, arquivar alguns, excluir somente alguns, aqueles que a gente vê que não ficou legal, não tem utilidade, vamos excluir, né? Que a gente até não sabe o espaço de armazenamento ainda, né? Quanto que a gente pode utilizar. Então, nesse sentido, acho que a gente levando meio organizadinho, a gente consegue otimizar aí nosso tempo, a nossa pesquisa. E aqui, gente, ó, tem várias opções. Tem a opção de fala, que o ChatGPT pode responder em áudio para a gente. Posso controlar dados, né? Posso trabalhar aqui com a questão da segurança. Tem várias coisas que dá para explorar nele, tá? Inclusive, nós descobrimos um novo no Encontro das 18, que é o Soma, eu acho. Soma. Depois eu lembro certinho e mostro para vocês. E ainda nas configurações eu posso ajustar o tema para claro ou escuro. Então, quem usa muito computador, fica muitas horas, pode aí colocar o tema escuro ou claro para, né, descansar aí os olhos quando precisa. E aí, eu tenho aqui também as opções de fala. Então, posso escolher, né, o áudio ali, se é uma voz masculina, uma voz feminina, enfim, né, eu posso escolher a forma dele falar para mim, dele responder algumas coisas, tá? Que ele faz a leitura em voz alta, tem essa opção aqui, né, do microfoninho também. Veja que já teve atualizações depois disso, hein, gente? Então, vamos lá. Antes de eu começar aqui, eu vou mostrar diretamente no chat GPT para vocês, então, ó.
Deixa eu abrir aqui o chat. Deixa eu ver se está aparecendo minha tela para vocês. Então, olha só, pessoal. Deixa eu salvar aqui. Então, aqui no chat, ó, lembra? Ó, antes a fotinha ficava aqui, né? A nossa fotinha, ó. Veja que já mudou. Agora, tá aqui na parte, ó, do lado esquerdo, na parte de baixo, ó. Quando eu clico aqui, ó, tá vendo minha fotinha aqui? Deixa eu ver se consigo ampliar. Aí. Ó, quando eu clico aqui, ó, tá aqui embaixo, tá? Clico na minha fotinha, ó, ele tem a opção fazer o upgrade, né? O plano pago. Eu falei que quando ficar mais acessível a gente vai fazer, né? Porque é meio carinho agora, meio salgadinho o valor. Aí eu posso personalizar do chat, ó, a opção personalizar, ó. Quando eu clico em personalizar, ele aparece, ó. Como que o GPT deveria te chamar de professora, né? De pedagoga, enfim, tá? O que você faz, né? Você pode colocar, né? Que é professora, profissional, tutora, formadora, enfim. As características que o chat deve ter, ó, aqui, ó, conversador, perspicaz, super direto, ó, esse aqui eu gosto, objetividade, né? Encorajador, geração Z, tradicional, visionário, ou alguma outra característica que você pode colocar aqui também, tá? E alguma coisa a mais que o chat GPT deveria saber sobre você, né? Por exemplo, privilegiar a gentileza, ser educado, né? Enfim, utilizar palavras mais simples, enfim, posso colocar aqui algo a mais, né? Que seria bacana que o chat GPT poderia me falar. Então, aqui vocês podem estar personalizando. É obrigatório? Não, se vocês desejarem fazer assim, tá? Que daí as respostas vão ser mais personalizadas de acordo com o seu perfil, tá? Aqui, ó, outro recurso que é novo aqui, depois eu mostro para vocês, o Sora, que a gente estava descobrindo hoje na jornada das 18 horas, que a gente não conhecia ele também. Aqui, né, voltando aqui na minha fotinha, ó, tem as configurações, ó. Então, a configuração, eu posso, né, o geral, o idioma, né, posso colocar aqui português Brasil, tem alguns outros idiomas aqui, se vocês quiserem, tá? A voz, ó, tem aqui a voz, ó. Olá, que bom te conhecer. Se precisar de qualquer coisa, não deixe de me avisar. Tô aqui para ajudar. Então, posso escolher a voz, tá? Posso mudar. Deixa eu ver se aqui ele vai mudar. Oi, fico feliz em te conhecer. Acho que vamos fazer um trabalho incrível juntos. Por onde começamos? Ó, então, aqui na frente, ó, na frente da palavra voz, né, tem o botãozinho reproduzir e aqui tem o tipo de voz que eu quero, ó, sol. E aí, tudo bom? Pode me perguntar o que quiser. Tá tudo pronto para começar. Então, ó, então, essas opções eu tenho aqui, daí tem as notificações, se eu quero receber algumas respostas. O personalizar aqui a memória, então, né, posso gerenciar as memórias, os aplicativos que eu uso, né, o Google Drive, o Microsoft, que daí eu posso anexar arquivos, né, como eu já mostrei no encontro anterior. Controlar dados, né, ó, excluir todos os chats, ó, cuidado com esse botão, excluir tudo, hein? A segurança, né, e a conta, né, que eu posso aí estar verificando, né, está vinculado com outras coisas, tá? Então, esses aqui são, né, ícones aí importantes para a gente saber. Ó, o tema, ó, eu posso colocar escuro, tá? Ó, no geral aqui, né, o tema escuro ou claro. Eu gosto do claro, né, porque para mim fica melhor para enxergar, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, só curiosidade para vocês conhecerem, se vocês desejarem personalizar, aí vocês podem estar utilizando no dia a dia de vocês. Tudo bem? Vamos seguir? Oi, pode falar, Roque. Ali na opção GPT, você tem bastante opção de prompts prontos já para você usar, por exemplo, vários estilos. Aqui, tem os né? ASMRs que são muito usados, aquele que corta a fruta com som de vidro, assim. É muita coisa legal ali também na opção GPT. Olha, que legal, hein? Ô, Roque, você já está fazendo a nossa próxima tarefa. Que então... era isso? Olha, menina adiantada, hein? Ó, a próxima atividade que eu vou pedir para vocês compartilharem alguma coisa nova e diferente, tá? Então, vou deixar isso aqui já para você contar para a gente daqui a pouco o que é, tá bom? Pode ser assim? Mas, ó, tem essa opção aqui que a gente não tinha explorado aqui no encontro, né? E que vocês podem ver aí. Daqui a pouco o Roque conta mais detalhes para a gente. Combinado? Então, vamos lá para a próxima tarefa, então, que é exatamente isso que nós vamos
trabalhar, tá? Então, olha só, a gente já passou essa parte. Antes da gente socializar as tarefas, tá? Essas novidades da IA, essas descobertas, eu gostaria de relembrar com vocês, colocar aqui no chat o que nós aprendemos ao longo dessa jornada sobre o ChatGPT ou Dreamina, que opções, que recursos, que ícones que a gente trabalhou. Coloca aqui para mim no chat, por gentileza. O que vocês lembram? O que marcou vocês que a gente aprendeu aqui no encontro? Aprendemos a lousa, aprendemos tal coisa, aprendemos Dreamina, né? Coloque aí o que vocês se lembram que vocês aprenderam nessa jornada sobre o ChatGPT e sobre o Dreamina. Coloca aí no chat e eu preciso de um prof para abrir o microfone e falar para a gente que lembra o que aprendeu, o que usou aí, que é bastante útil no dia a dia. Quem poderia? A Silvia colocou a lousa. O que mais, gente? Pode falar. Que viu que alguém abriu o microfone? Tá. É que eu ia falar que eu gostei da lousa pela opção de você editar, de você refinar as respostas, né? Então, fazer as alterações. Então, achei super bacana, porque antes, até então, o que a gente fazia? Pegava a resposta e jogava no Word, e ia fazendo, né? Trabalhando lá. Então, com a lousa, assim, facilitou bastante. Que legal, que bacana. E é isso mesmo, né? O editar a imagem ali ficou bem... editar o texto ficou bem prático, né? Que bacana, que legal. Então o pessoal colocou aqui no chat, né? Colocou a lousa, né? Que a Silvia já tinha comentado. A Cristiane colocou, aprendemos a elaborar os prompts, né? De acordo com a nossa demanda, que é o grande segredo, né? A grande sacada de utilizar as inteligências artificiais, né? Que é saber pedir, né? Não adianta, eu posso ter o ChatGPT pago, mas se eu não souber fazer bons prompts, souber pedir ali corretamente, né? Eu não consigo aproveitar as potencialidades da ferramenta, né? A Valdirene colocou criar tabelas e imagens no ChatGPT, isso mesmo. O avatar com movimento, a Zilda colocou, a Noeli colocou criar imagem, a Elisângela colocou, né, a lousa, o Dreamina ali, Rosimar também colocou criar imagem, a lousa, o Rock colocou o GPT, que é tão grande, né, que sempre temos algo a descobrir, sempre tem uma novidade, isso mesmo, sempre tem uma coisa diferente. A Ana Luísa colocou que a criação de avatar e vídeo é bem interessante, né, mas ela acha ainda... ela acha mais difícil de trabalhar do que com o ChatGPT. Ela tem algumas coisinhas diferentes, né? Uns iconezinhos que a gente precisa testar, né? Mas, assim, é bem legal já as possibilidades. Aí o Wagner colocou que as ferramentas do chat, estudar e aprender, colocar imagem, né? Pensar por mais tempo, isso mesmo. São recursos aí bem bacanas que a gente aprendeu, Só vamos relembrar aqui, então, Então, a gente, no primeiro encontro do recurso, a gente trabalhou com o ChatGPT, o acesso, né, e a criação dos prompts, a gente conheceu alguns recursos lá no início, né, questão do pensa por mais tempo, a questão da ferramenta ali que era, deixa eu lembrar, o estudar e aprender, o criar imagem, investigar, né, que a gente trabalhou também. A gente teve aqui a produção dos prompts, né? Pensando no nosso contexto de atuação. Aí a gente teve também os saberes digitais docentes, que a gente discutiu várias ideias, várias possibilidades a partir lá das 3 dimensões, né? Trabalhou com a questão da formação continuada, da segurança digital, né? Do acesso ali do letramento digital, enfim. A gente teve o Dreamina, que a gente trabalhou com a geração de imagem, né? A gente trabalhou tanto com o Dreamina quanto com o chat, a gente fez o comparativo utilizando o mesmo prompt, né, ali na criação. E, por fim, a gente teve o Dreamina, que é a produção de imagens e de vídeo, né, para a gente utilizar aí na nossa atuação. E aí, né, como a Sociedade do Anel, cada um tem algo valioso a oferecer e a compartilhar. E aí, né, agora que vem a tarefa aí, né, que o Rock até já estava antecipando para a gente. Tudo bem, Cláudia, tranquilo. Obrigada por avisar. E aí a gente quer que vocês contribuam com uma descoberta.
Desculpa, gente, deu uma tosse aqui. Aí, ou expõe uma dúvida, ou compartilhe uma inspiração para a jornada dos colegas. Então, todo mundo atento aqui agora, que nós temos uma atividade para fazer. Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Eu vou compartilhar com vocês um Padlet, tá? Já vou compartilhar, já vou mandar aqui para vocês no chat. E aí, o que vocês vão fazer nesse Padlet? Vocês podem colocar uma descoberta, pode ser tanto relacionada ao que a gente aprendeu aqui, ou alguma coisa que vocês descobriram sozinhos, relacionada ao chat e o Dreamina, tá? Que são os nossos recursos. Vocês podem colocar uma dúvida que vocês têm sobre esse head, sobre esses 2 heads, ou uma inspiração que você gostaria de compartilhar com os colegas, alguma coisa que você fez, que foi muito legal, né? Que você não imaginava que ia ter resultados positivos. E aí foi muito bom, então vocês podem escolher um desses para compartilhar, ou se quiser compartilhar os 3, tá? Fica aí opcional, vocês ficam livres, tá? Mas assim, escolham pelo menos um para vocês compartilharem com a gente, tá? Então pode ser uma descoberta, alguma coisa que você aprendeu, que você soube, né? Relacionado a esses 2 heads. Uma dúvida, alguma coisa que você queira saber e que às vezes, né, ficou na dúvida ali, a gente não tem certeza. E uma inspiração, que é algo que você percebeu ali, tá? Cada postagem precisa contemplar algo que foi visto no GE, tá? Então, no nosso grupo de estudos. Aí o chat GPT, a gente tem a questão da interface, do buscar na web, de executar uma investigação, pensa por mais tempo, configuração e personalização do chat GPT e a lousa. Mas também vocês podem trazer alguma coisa diferente relacionada ao chat, que eu acho que é bacana aqui para a gente saber enquanto grupo, tá? O Dreamina, a gente trabalhou com geração de imagem, geração de vídeo e animação, tá? E os conteúdos, a gente trabalhou com produção de prompts, com saberes digitais docentes e a IA no processo criativo, tá? Eu vou compartilhar esse print com vocês lá no grupo de WhatsApp, se vocês tiverem alguma dúvida, para vocês olharem, tá? Por quê? Porque quando vocês forem produzir, nós vamos ter que seguir as cores, tá? Vou mostrar ali para vocês como que vai ser, tá? Então, aqui, deixa eu só passar o slide. Então, como que vocês vão fazer lá no Padlet? Eu já vou compartilhar o link, tá? Eu só vou explicar certinho como que usa, porque senão depois, né, alguém fica com dúvida. Então, todo mundo prestando atenção aqui, porque agora a gente tem até pulo do gato, hein? Quem não prestar atenção depois não vai conseguir fazer certinho a tarefa. Então, vamos lá, todo mundo atento aqui. Então, eu tenho, quando eu acessar o Padlet, vocês vão ver daqui a pouco, ele tem um maisinho, esse maisinho, ele fica na parte de baixo, do lado direito, tá? Então, vocês vão clicar no maisinho e vai aparecer essa tela aqui para vocês, ó. Vai aparecer essa tela. Nessa tela, o que vocês vão ter que escrever? Primeiro, o nome de vocês, né? O nome do cursista, tá? Depois, vocês vão digitar o que você deseja comentar. Ah, você quer uma descoberta? Você quer comentar uma dúvida? Você quer comentar uma inspiração? Vocês vão colocar aqui, certo? Vocês vão colocar só o nome, dúvida, ou colocar sugestão, ou inspiração, né? Aí vocês coloquem. E aí, aqui vocês vão detalhar a descoberta de vocês. Vocês vão contar aqui, que nem o Rock mesmo vai contar alguma coisa legal lá do chat GPT que ele já descobriu. E ele vai detalhar aqui para a gente que é essa funcionalidade nova lá que ele estava comentando, certo? E aí, aqui a gente tem o pulo do gato. Por que eu falei pulo do gato? Porque aqui a gente vai selecionar a cor de acordo com o que a gente vai fazer, tá? Então, por isso que eu compartilhei lá aquele print do slide com vocês lá no grupo. Se for uma descoberta, nós vamos escolher a cor verde para socializar ali, para dar um destaque ali na hora da gente ver as postagens. Se for uma dúvida, nós vamos selecionar a cor amarela, tá? E se for uma inspiração, nós vamos colocar a cor azul, certo? Então, só retomando aqui, então, as orientações, ó, para não ficar dúvida. Então, primeiro, vamos digitar o nome da gente aqui, certinho. Depois, nós vamos colocar o título, se é uma descoberta, se é uma dúvida, ou se é uma inspiração.
Depois nós vamos detalhar aqui no próximo o que é essa descoberta, o que é essa dúvida, o que é essa ação. Depois nós temos a cor da postagem, lembrando, tá lá no chat, tá? No chat não, tá no grupo de WhatsApp, tá? Mas se for verde, uma descoberta, se for amarelo, uma dúvida, e se for uma inspiração, vocês vão escolher a opção azul. E aí, aqui, se eu quiser, eu posso adicionar uma imagem, eu posso adicionar um link, posso adicionar um documento, se assim eu desejar, certo? E aí, por último, clico no botão publicar, tá? Que daí vai aparecer a postagem lá, certo? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o Padlet. Então, ó, esse daqui, ó. A turma NC, pessoal, eles já participaram aqui. Depois vocês podem até ler as curiosidades, ó, tá vendo? O amarelo aqui, não sei se é por causa do plano de fundo, tá? Mas o amarelo ficou laranja, tá? Então, vocês sabem que isso aqui são dúvidas. O verde é a descoberta, tá? E o azul aqui é inspiração, tá? Então, tem vários depoimentos aqui. Então, vocês vão, ó, eu vou compartilhar o link com vocês, que a turma de vocês está aqui embaixo. Ó, vou compartilhar o link direto da turma, ó, turma NI, vou compartilhar o link aqui, tá? Então, quando vocês clicarem no link, ele vai direto para a turma NI, tá? Então, deixa eu clicar aqui nos 3 pontinhos, copiar link dessa sala, e aí vocês vão vir aqui no maisinho, ó. No maisinho, vocês vão colocar o nome de vocês, ó. Vanessa, que você quer comentar. Uma dúvida, por exemplo. E aí eu digito a dúvida e aqui a cor, ó. Aqui eu seleciono a cor, ó, amarelo. Depois eu clico em publicar, tá? Ó. Peraí. Não, vocês não vão por aqui, vocês vão pelo link, tá, gente? Peraí. Excluir. Vocês vão pelo link que eu vou mandar, daí ele vai vir direto. Daí vocês não vão nem usar o maisinho aqui, tá? Vocês vão, já vai aparecer direto para vocês virem aqui, tá? Não vou fazer isso para não confundir vocês. Então, então esquece essa questão da bolinha laranjadinha aqui, tá? Clica só no link que eu mandei que ele vai aparecer direto para vocês publicarem, tá? Ó, o link tá no chat, tá fixado se alguém cair da reunião. Vocês podem acessar o link, então, começar a responder, certo? Vou dar aí uns 20 minutinhos para vocês fazerem essa ação. Então, compartilhe alguma coisa que vocês descobriram, ou alguma dúvida que vocês têm sobre o chat ou sobre o Driamina, ou então uma inspiração, alguma coisa que vocês usaram nessa ferramenta que vocês acharam muito legal. Tudo bem? Todo mundo conseguiu entrar? Deixa eu ver aqui, consigo espionar. Vamos ver. Quantos profs eu tenho aqui? Ó, tem 7, 8, 9, 10 profs. Cadê o restante? Quero todo mundo ali, hein, gente? Vamos lá. Todo mundo conseguiu entrar, gente? Ó, vou até abrir aqui o link, ó, o mesmo link que eu mandei para vocês. E aí ele já vai aparecer aqui a turma NI, ó. Aí eu já consigo, né? Ah, daí eu venho maisinho e vou digitar aqui, então, né? Vou fazer uma publicação aqui, ó. Vou colocar aqui uma descoberta. Aí eu posso escrever a descoberta aqui, né? E depois selecionar a cor. Deixa eu ver o que eu descobri. Deixa eu lembrar. Ah, eu descobri hoje. Descobri hoje que dá para a gente selecionar trechos no chat GPT e colocar em negrito ou itálico, tá? E também aumentar, mudar, tá? E também mudar a fonte, que é o tamanho da letra.
Descobri isso hoje, hein, gente, acessando o ChatGPT agora na hora do encontro. Então, vou colocar aqui, ó, verde descoberta. E clico em publicar. Ah, já apareceu o meu aqui, ó, do Wagner também já colocou, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem tranquilamente, tá? Quem quiser compartilhar mais de um item, pode compartilhar mais de um. Quem não quiser, pode, né? Um aí já é suficiente que a gente vai comentar depois, tá? Então, deixa eu colocar o slide aqui. Aqui, ó, se alguém tiver alguma dúvida, tá aqui enquanto vocês vão fazendo, tá? Vou dar aí uns minutinhos. Vamos fazer o seguinte, quem for terminando, levanta a mão aqui, quando a maioria terminar, a gente dá sequência. Pode ser? Que daí fica melhor do que eu deixar os 20 minutos. Que daí, se a maioria terminar antes, a gente segue antes. Gente, tem alguém que tem alguma dúvida ou não conseguiu acessar? Pode falar, tá? O momento de tirar dúvidas é aqui agora. Tudo tranquilo? Pode abrir o microfone e dizer aí, pessoal. Aí só vou repetir, então, as orientações. Então, aqui, né, eu vou... Ó, cliquei no link que eu mandei para vocês aqui no chat, ó, vou clicar nele de novo. Ó, ele vai vir aqui, ele vai aparecer a turma NI, né? Aqui a gente já tem alguns, olha, já tem vários, ó, tem imagem, que legal. Vem no maisinho, e aí eu vou colocar o nome, né? O que você gostaria de comentar, o título, a descoberta, dúvida ou inspiração. Seleciono a cor, né? Amarelo, verde ou azul, né? De acordo com o que eu desejo. Depois clicar em publicar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Deixa eu fechar a guia aqui, que eu tô com um monte de guia aberta. A gente se empolga. Qualquer dúvida, me chame. E aí, quando terminar, já pode levantar a mãozinha aqui do Meet, porque quando a maioria terminar, eu já sei que é para a gente seguir, tá? Outra coisa, se tiver dúvida, como as mãozinhas vão estar levantadas, né? Eu não sei se é dúvida ou não. Dúvida, vocês podem abrir direto o microfone e perguntar, tá bom? Se tiver alguma dúvida. Aí os demais, eu sei que as mãozinhas levantadas aqui já terminaram. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, conforme vocês forem terminando, lembra de levantar a mãozinha, que daí eu vou dar sequência quando a maioria aqui terminar, tá? Nós estamos em, deixa eu ver aqui, em 18 profs.
Aí, quando a maioria terminar, a gente dá sequência, tá? Mas vocês podem fazer com calma, que a gente tem ainda, né, uns 15 minutos ainda, tá? Podem fazer tranquilamente. Tem alguém que não conseguiu acessar o Padlet, tá com alguma dúvida, gente? Vocês podem me falar. Tudo bem? Pessoal, só lembrando, tá? Se tem alguém que já terminou, levanta a mãozinha aqui do Meet para eu saber, tá? Que eu vi que vários já conseguiram fazer. Não esqueçam de levantar a mãozinha do Meet. Tô vendo aqui, ó. Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 profs já terminaram e eu tenho 11 mãos levantadas. Vamos lá. Aí já tá melhorando o índice, ó, já aumentou. Vamos lá. Quando a gente vê que a maioria terminar, que nós já estamos em 21 profs, aí a gente dá sequência. Se mais alguém já publicou. Nossa, tem bastante coisa legal aqui, hein? Tô gostando de ver.
Pessoal, todo mundo já terminou? Tem mais alguém ainda fazendo? Deixa eu ver aqui. Acho que todo mundo fez, né? Deixa eu atualizar aqui a página para a gente começar, então, a socializar, tá? Pessoal, para ficar mais dinâmico esse processo, então vou pedir para vocês, cada um ler o seu e a gente vai comentando depois, aí o que eu souber, o que eu não souber, eu pergunto para os universitários. Vocês também podem socializando se vocês sabem a resposta, tá bom? A gente vai dialogando aqui juntos, tá? Então vamos lá. Aqui no Padlet, não sei se vocês sabem, mas tem uma opção que eu posso colocar para apresentar, tá? Ó, então, quando eu venho nesse conezinho aqui na lateral, ó, eu posso... Deixa eu diminuir o zoom aqui. Ó, aqui tem um iconezinho. Nesse iconezinho, então, eu vou colocar no modo slide que ele vai apresentar, tá? Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Ah, tá. Eu acho que ele abre só na versão aqui por... Deixa eu abrir aqui, peraí. Aqui, ó. Eu vou colocar o de vocês, começa mais ou menos no 43. Deixa eu ver aqui. Esse aqui da turma NI. Então, vamos lá. Então, ó, vai aparecer aqui o nome de vocês e a gente vai comentando, tá? Então, eu vou pedir para vocês lerem, se vocês quiserem comentar ou só ler, e depois a gente vai conversando, tá? Principalmente as dúvidas eu vou tentando tirar aqui, tá? Então, vamos lá. Turma NI. Opa, apareceu aqui da Vanessa. Deixa eu ir para frente. Da Vanessa e da outra turma. Vamos lá. Wagner, quer comentar? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, professora, estamos te ouvindo. Tá bom, achei que eu tinha travado aqui, porque eu vi todo mundo congelado. Falei, ué. Vamos lá. Então, o Wagner, ele trouxe uma dúvida para a gente. De que maneira eu compartilho criações no Dreamina? Então, gente, o Dreamina, né, todas as ferramentas que a gente conhece, tem aquele botãozinho, compartilhar, enfim. No Dreamina, eu estava até olhando aqui, tá? Ele não tem aquela opção, né, de compartilhar o link, enfim. Então, eu tenho a opção de baixar, né? Eu faço o download no meu computador. Aí, nesse caso, eu poderia utilizar, né, subir ele para o meu Drive, ou, né, pensando ali no vídeo, tá? Subir ele para o meu Drive ou subir no YouTube e compartilhar o link do Drive ou do YouTube, tá? Então, eu teria essas opções para a gente trabalhar. Ou no Canva também dá, tá? Faz o upload no Canva e trabalha, porque ele por si só não tem essa opção, né? Aquele botãozinho lá de compartilhar diretamente o link, tá? Oi, desculpa que o meu fone não estava funcionando. Está falando do compartilhamento, né? Isso, eu tive que trocar. Eu vi que você estava falando e não estava ouvindo. Falei, o que está acontecendo? Então tá. Então eu te chamei, eu imaginei que até era eu que tinha travado, tá? Então, Wagner, não tem mesmo essa opção. Você tem que baixar o vídeo no seu computador, ou a imagem no seu computador, e depois faz o upload no Drive, ou no YouTube, ou no Canva, né? Outra ferramenta que tenha link, e aí você pode socializar com os demais daí, tá? A princípio seria essa, mas pode ser que amanhã a gente abra ele e ele já tenha a opção de link, né? Como são ferramentas vivas, atualização constante. Eu fucei bastante lá, não achei, imaginei que fosse alguma coisa meio dessa maneira mesmo. Tá, mas tá ok, obrigado, viu? Nada, talvez na versão paga a gente tenha, né? Vamos lá. A Gilmara. Quer ler, quer comentar? Acho que eu coloquei 2. O da inspiração foi uma das coisas que eu vi aqui na formação também, eu não fazia, e depois que eu vi aqui eu comecei a fazer. Usar o próprio ChatGPT para melhorar os prompts. Então, você tem uma ideia do que fazer, e ele mesmo escreve o prompt, e depois você usa aquele prompt com as adaptações que julgar necessário. Então, faço isso com frequência.
Fica legal. E eu descobri isso aqui no GE também. Não foi no papo formativo, foi com uma cursista que ela falou que ela fazia essa prática, daí eu achei bacana. E como melhora, né? Porque a gente coloca ali, às vezes não tem ideia, né? Eu até estava trabalhando na formação com os professores essa semana, né? No estudo semana passada, no estudo de planejamento, e até comentei com eles, né? Que eu dei mais sugestões, pedi para o próprio chat gerar sugestões de prompts para eles trabalharem lá com os descritores que os alunos têm dificuldade. Então, nesse sentido, ele ajuda muita gente, né? Como torna rápido e dinâmico. E tem alguns termos, algumas palavras que a gente não pensa na hora, depois a gente lê ali e fala, nossa, podia ter pensado isso. Então, é bem legal nesse sentido, bem lembrado, Gilmar, bacana. Vamos lá, continuando agora, a gente tem a Silvia. Vamos lá, Silvia? Então, eu ainda não sabia, achei muito bacana a ideia de personalizar, gente, o ChatGPT, porque até então eu fazia no prompt, né? Você é uma professora de tal turma e tal. Então, eu creio que a partir do momento que eu personalizo ele, colocando as minhas preferências e as minhas necessidades, os meus prompts vão ser mais assertivos. Então, ele já vai filtrar aquilo que atende às minhas necessidades. Achei bem bacana e só descobri isso hoje. É bem legal mesmo. E a gente consegue, né, personalizar de acordo com o nosso perfil. Isso que é muito bacana, isso mesmo. Obrigada aí, Silvia. Vamos lá, agora a gente tem a Valdirene. Valdirene tem uma dúvida sobre a lousa digital. Não estou lembrando onde ele entra. Vamos lá. Deixa eu abrir o chat aqui para vocês. Deixa eu abrir o chat só um minutinho. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui o tamanho normal aqui. Isso. Então, aqui eu tenho o chat, tá? E eu venho aqui, né? Eu quero, por exemplo, uma atividade para trabalhar conjunções com os alunos do 9º ano. Do 9º ano. Aí eu venho aqui, tá, Valdirene? Ferramentas. Clico em lousa. O que a lousa faz? O que a lousa é diferente? Eu consigo editar na própria lousa, né? Eu consigo editar ali antes de eu imprimir ou publicar meu documento, tá? Então, eu venho aqui, cliquei na opção lousa, dou um Enter, né? E ele vai aparecer para mim. Ele vai aparecer uma janela aqui na lateral, né? Se eu quiser acrescentar aqui, veja que aquela conversa, né? Aquela opção que eu tenho de digitar ali, ele mudou para a lateral. E aqui ele já colocou para mim, né, as atividades que eu poderia fazer. Olha só, sugestão de atividade, 9º ano, habilidade da BNCC. Se eu quero colocar aqui, por exemplo, quero colocar mais... Na lousa eu consigo editar aqui direto, Se eu selecionar esse trechinho, ele aparece para mim, perguntar ao ChatGPT, né? Eu quero, por exemplo, coloque mais um objetivo. Aqui que eu falei para vocês, gente... A opção de colocar em negrito, se eu quero destacar o trecho inteiro, itálico, né? O negrito aqui, né? Até mostrar para vocês como ficou. Ficou tudo isso, né? Com negrito. Aqui eu tenho, quer ver? Selecionar de novo. A opção de itálico, o itálico, então a letra já mudou. Ou então aqui, seleciono o trecho. Eu coloco aqui, eu mudo o tamanho da fonte, cabeçalho, corpo do texto, posso colocar maior. O microfone abriu aí, gente. Um pouquinho de isso. Aí, tá? E aí, aqui então, né, o tamanho da fonte, posso mudar, corpo normal, né, enfim. Aqui eu também posso, vou mostrar para vocês agora ali, perguntar ao chat. Vou pedir para ele, coloque mais 2 objetivos, dá um Enter, e ele vai gerar, e ele vai colocar aqui embaixo, logo abaixo aqui da minha opção, só que ele colocou junto, né, objetivos da aula, compreender, identificar e aplicar as conjunções, né, então ele ampliou aqui os objetivos. Se eu quero apagar, né, por exemplo, quero a frase, só quero 3 frases, seleciono o trecho, venho aqui perguntar ao chat e coloco excluir. Ele vai apagar a frase 4 e 5, quer ver? Tentei excluir, mas a remoção falhou porque o sistema não conseguiu localizar o trecho.
Vamos colocar aqui, ó, o prompt, né? Exclua essas frases. Vamos ver se ele vai. Agora. Olha lá, ele excluiu agora as duas frases. Tá vendo? Ó o prompt. Ó o segredinho do sucesso, né? Então, assim, essa opção da lousa dá para trabalhar dessa forma, né? Então, né, antes de eu fazer o download do meu documento, né? Antes a gente, que nem a Silvia comentou, a gente tinha que jogar lá no Docs ou no Word para editar. Então, aqui com a lousa eu consigo fazer direto aqui no documento, né? Daí depois eu posso copiar, posso baixar ou posso compartilhar. Tá? Então, tem essas opções aqui, né? E aqui no lapisinho também, né? Lembra do lapisinho, ó? Posso colocar emoji, posso colocar os ajustes, a leitura, ajustar o tamanho do texto, né? E são essas opções aqui que a gente dá para trabalhar também, certo? Lembrou aí, certo, né, irmão Direne? Obrigada. Tranquilo. Agora dá para usar bastante aí a lousa, né? A Elisângela colocou. Elisângela, quer comentar? Elisângela, tá ouvindo a gente? Bom, ela colocou aqui para a gente que aprendeu como dar o comando correto ali para o ChatGPT, né? Porque o segredo ali é o prompt, a persona, o contexto, os elementos são importantes para a gente produzir ali bons prompts e bons resultados, né? Aí eu tenho a Rosimar. Rosimar, quer comentar? Então, eu criei um texto, aí ele foi perguntando, você quer isso, quer aquilo? Aí teve uma hora que eu falei assim, você quer que eu transforme esse texto num card? Eu falei, interessante, eu gostaria para mandar por e-mail, pelo WhatsApp, dentro da minha implementação. Aí ele criou, demorou, né, um pouco, e aí quando ele criou eu vi que tinha um erro lá, e ficou interessante, mas aí as cores, assim, apesar que uma hora ele me sugeriu assim, você quer que eu coloque as cores do estado do Paraná, do governo? E ele colocou, sabe, verde, ficou assim, mas veio um erro de português, eu queria saber como que eu edito, se tem como, ou eu tenho que pegar, levar para um outro head para poder mexer. Ó, eu acredito que você consiga colocar lá né, você pode abrir aquela postagem e digitar para ele arrumar a palavra que se escreve e tal. Se caso não der certo, eu sugiro para você colocar lá no Canva, né? E lá no Canva a gente também dá para trabalhar com a edição daí do texto, né? Que já aconteceu para mim. Para mim já veio algumas palavras, por exemplo, em espanhol. Não sei se no teu caso veio também em espanhol. Não, veio um erro só. Ah, então. Mas a aparência dele, a diagramação, ficou boa. Dentro daquilo que eu queria, ficou muito bom. Então, eu tinha pensado assim, se não tiver ali, que eu fiquei fuçando, eu vou levar para o Canva, mas o que eu esperava deu certo. Só um outro comentário, eu fiz uma pergunta para ele de uma questão. Eu olhei e falei, eu acho que está certo. E não estava errado, menina. Que a minha nota não ficou boa por causa dessa questão. Eita! Eu fiquei de cara. Mas aí eu falei, não dá para confiar mais, não. Tem algumas coisas que a gente tem que conferir, que às vezes, para a gente, né, passa batido. Ele tem mesmo algumas coisas mesmo, que nem eu estava conversando com a professora hoje. Interessante que eu fiquei na dúvida. Eu falei, não, mas eu acho que não é essa a resposta. Mas eu falei, não, vou confiar. Pronto, levei, né? Eita! Mas mas é por isso que a gente tem, né, essa questão da verificação, né? A gente tem que continuar. E você falou para ele que ele estava errado? Tem que avisar ele que ele estava errado. Não, eu falei, não pode. Eu fiquei na dúvida, mas eu falei, não, vou dar uma chance. Mas elas estão ainda, né, em aprimoramento, então essas coisas podem acontecer, e aí dar o feedback para ela é importante para que, né, ela não repita mais esses erros aí. Mas que bacana aí. Obrigada, Rosimar, por socializar com a gente.
Vamos lá, continuando agora, a gente tem a Tereza. Tereza, quer comentar? Posso comentar, Vanessa? Pausa um pouquinho. Então, aqui eu coloquei inspiração, porque aí foi justamente a partir do prompt da reunião, acho que é a reunião 4, se não me falha a memória, e aí estava meio sem ideia do que implementar, né, porque ficou para ontem, né, que fiz a implementação ontem, e aí eu voltei naquele prompt que eu me lembrei que você tinha mostrado, um card, alguma coisa que tinha gerado, né, no seu prompt. E aí o site, o GPT vai dando lá, assim, algumas opções, quer que crie e tal coisa. E fiquei assim, tipo, uns 3 dias, porque dá um certo momento que inspira, né? Aí você tem que esperar por outro dia. E aí acabou que eu consegui gerar as imagens do joguinho que eu pedi, envolvendo equação de primeiro grau, e daí gerou, sabe, as imagens já certinho de um baralhinho para ir direto para impressão, sabe? Ficou assim bem legal. Claro que aí eu precisei fazer alguns ajustes, né? Que não tem como fugir disso, mas eu gostei bastante e deu bem certo. Implementei ontem, agora vamos ver. Ai, que legal. Ó, tô ansiosa para ver esse baralho, hein, gente? Já fiquei curiosa, hein? Que legal. E ele colocou as equações certinho, Tereza? Colocou alguma imagem ou você só colocou as equações lá? Colocou imagens. Olha. Colocou imagens, sabe, assim, de uma forma divertida, e daí as expressões. Daí nas expressões que algumas, às vezes não saem assim do jeito que deveria, de repente aparece uma letra grega, sabe? Mas aí eu ajustei e deu certo. Ai, que legal, que bacana. Ó, Rosmar, então dá para a gente editar aquela imagem lá, ó. A Tereza conseguiu editar, então acho que vai dar certo. Que legal, que bacana. Estamos ansiosos para ver esse baralho, hein? Que legal. Vamos lá. Continuando, a gente tem a Gilmara que colocou uma dúvida. Por que nem todas as imagens que são produzidas no chat GPT ficam armazenadas na galeria? Essa pergunta é nível de universitário. Olha, eu acredito que elas não ficam por causa do algum limite de armazenamento ou alguma coisa assim. Você chegou a procurar aqui na lateral, deixa eu fechar aqui a lousa. Aqui, geralmente, cadê? Gerador de imagem. Não, aqui, cadê? Galeria. Porque as que eu gerei, apesar que eu não gerei muitas, né? As minhas todas estão aqui. Alguma tua chegou a desaparecer? Por isso você está perguntando, Gilmara? O que aconteceu? Conta para nós. Sim, eu criei. Aí a primeira versão ficou bem fora do que eu queria, meu prompt não foi bom. E eu fui melhorando até chegar na imagem que eu queria. Mas ele ficou na galeria só a primeira imagem. Quando você clica aqui, ele não aparece as outras, porque a minha tem desde o começo, quando eu quis gerar uma reta numérica lá que eu estava trabalhando com a professora de recomposição, ó, faz tempo que eu fiz essa daqui, hein? Quando eu comecei a querer trabalhar com imagem. Mas deve ser alguma coisa de armazenamento, hein? Eu acredito que seja isso, né? Mas eu não vejo, ele não fala nesse tem limite de uso, nada. Bom, vamos perguntar. Vamos perguntar para ele. Você tem limite na quantidade de imagens armazenadas? Vamos descobrir, vamos ver se ele fala. Não tem um limite. No entanto, algumas limitações. Minha memória é efêmera. Assim que a conversa termina, eu perco qualquer imagem. Processamento internamente possui algumas imagens durante o diálogo para gerar respostas desde que estejam no contexto ativo. Sem galeria permanente. Não mantém um repositório permanente entre imagens das sessões. Isso é tudo temporário e privado. Gente. Então, se vocês produzirem alguma imagem legal, façam um download que, de repente, pode sumir, né? Eu não sabia disso. Descobrimos aí agora, hein? Nossa. Eu vou até baixar as minhas imagens que eu gostei, gente. Aí depois você não acha mais ou nunca mais gera igual, né? Igual quando você volta a produzir um prompt alguma coisa, aí depois você quer lembrar, quer fazer igual, mas ele não gera tudo diferente. Então, se gostou, já salva. Então, descobrimos aí, Gilmar. E o meu aconteceu bem isso, porque até que a gente chegou no final, ele gerou a imagem que eu queria, só que eu printei a imagem, né, para mandar para uma pessoa para validação. E a sorte que eu tinha, que eu printei, porque sumiu a imagem, depois eu queria mudar uma palavra da imagem e já não tinha mais, tinha desaparecido.
E daí não tem o prompt lá, daí a gente não lembra, né, os detalhes que usou. Uhum. Mas que bom que você tinha o print, salvou. Ou então você pode colocar ela agora, né, já que você tem o print, coloca ela e daí pede para fazer a alteração que você deseja, que daí eu acho que vai dar certo. Eu Também fiz, não ficou. Ela deu, né? Mas não ficou do jeito que eu queria. Não ficou tão boa quanto a primeira imagem ficou. Não ficou tão nítida, não ficou tão boa, não. Ah, sim. Uhum. Deixa eu contribuir aí, professor. Colocar em outro Red também, às vezes no Canva ou no Dreamina, né? Também dá para testar. Oi, Roque, pode falar. Eu queria contribuir, falar para vocês, porque eu ando me dedicando demais, ando me especializando até, não com faculdade, mas com curso, tal, porque eu dependo de prompt todo dia, toda hora. E essa questão de... Veja bem, às vezes o GPT demora para ir fazendo a imagem, mas um dia eu descobri que é só abrir a galeria, está tudo lá. Tá aí, chega lá antes de ele me entregar pronta na tela principal ainda. Então, quando está demorando ali, eu clico na galeria, estão todas as imagens que vocês pediram, independente se vocês salvaram ou não, enfim, está tudo lá, tá, pessoal? Lá no cantinho, lá em cima, na opção galeria. Podem ir lá, que estão lá as imagens que vocês pediram lá um dia. Aqui, né? Ó, nesse íconezinho aqui, então, geralmente ficam armazenados. Mas algumas podem, né, desaparecer de acordo. Ah, essa aqui eu gosto, gente. Essa aqui é a imagem da fachada do meu colégio. Queria fazer um convite para a culminância para os pais. E aí eu fui lá, tirei uma foto, mas falei, mas parece que meu colégio ficou tão apagado. Aí eu falei, transforma em desenho, não é que ficou legal, gente? Ficou bacana. Isso aqui eu estou usando um monte de coisa. Nas formações minhas eu estou usando, ficou bem legal. O Rock foi bem lembrado isso daí, que é importante essa questão de estar mesmo que às vezes demora muito, você já pode ir direto lá na galeria, bem lembrado. Isso mesmo. Ana Luísa, quer comentar? Olha, não sei se é eu que não sabia, mas eu descobri esses dias com as meninas, né, com as tutoras, né, que dá para mandar um áudio e que daí facilita, né? Às vezes, principalmente porque eu, às vezes, num pensamento acelerado, meus dedinhos não estão acompanhando. Então, eu mando o áudio lá e ele organiza as ideias, já dá para baixar um documento, então tem facilitado bastante. Ah, que legal. Esse do áudio também eu descobri há pouco tempo, né? E que prático que é, né? Porque às vezes é que nem você falou. Se você for descrevendo, às vezes você perde a ideia. Você mandando áudio, não perde nada de informação. Fica ali certinho armazenado, né? Bem legal, bem lembrado, Ana. Muito bom. Gostei. E aí, a Raquel. Raquel tá aí? Oi, professora. Sim. Então, minha dúvida é, como eu devo formular o pedido, prompt, para que o ChatGPT gere questões que apresentam uma imagem correspondente ao conteúdo trabalhado? A partir dela, formule um enunciado com alternativas e resposta correta, considerando habilidades específicas de recomposição da aprendizagem. Então, assim, foi trabalhado, né, professora, outra vez, e eu senti essa dificuldade de gerar essas imagens. Por exemplo, principalmente em matemática, que aparecem as figuras ali, né? Se pudesse me auxiliar, agradeço. Então, eu acho que primeiro a gente pensar assim, qual a habilidade que eu quero do descritor? Vamos supor, quero trabalhar o descritor lá que trabalha com números multiplicativos, acho que é D33, uma coisa assim, né? Aí, vou pegar esse descritor e aí vamos por partes, por pedacinhos. E aí, a partir desse descritor, aí você pede para ele gerar a questão, em seguida gere uma imagem que ilustre essa questão. Então, tem que ir por etapas. Se você pedir tudo de uma vez, ele não vai conseguir entender, ele vai se perder no comando. Então, se você for por pedacinho, primeiro você pede a questão com o descritor lá, D33, aí você pede uma imagem para ilustrar essa questão, aí ele vai gerando, né? Que nem a Tereza, acredito que foi esse processo, para fazer ali as cartinhas do baralho. Tem que ir por partezinhas, e aí ele vai construindo, porque você pedir tudo uma vez, acho que daí ele se perde mesmo, ele se confunde, tá? Então, você pode fazer o teste, depois você me conta se deu certo, né? E aí, você já coloca que ele gera também a resposta correta. Um teste que eu estava fazendo hoje, que eu estava criando questões para o 9º ano, eu fiz no Gemini, e aí ele fez em formato de quiz, até vou mostrar para vocês, bem rapidinho, que ele ficou quer ver?
Olha que bacana o formato que ele gerou. Deixa eu abrir aqui minha galeria de documentos. E ele gerou, ficou bem bonitinho, eu achei legal para imprimir. Quer ver? Olha só, eu até coloquei aqui. Ó, eu estava trabalhando com conectivos. Ó, e eu pedi para o Gemini gerar. Ó, qual dos conectivos abaixo indica uma ideia de adição? E aí ele colocou as 4 opções de resposta para mim. E aí ele colocou uma dica para eu mostrar para os alunos, ó. E aí eu printei esses daqui, porque daí quando eu peço para ele gerar no Docs, né? Porque tudo que a gente pede no Gemini eu consigo gerar no Google Documentos, né? Aí ele não gera, ele dá erro. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui printando as questões, ó. Ó, que legal. Eu acho que se você pegar uma cartinha dessa, depois colocar no chat GPT para ele gerar a imagem, eu acho que fica legal. Acho que fica bacana. Ó, daí eu fiz as questões, ó. Daí agora eu vou recortar e imprimir. E vou colocar num papel cartão para eu fazer com os alunos. E daí na outra folhinha colocar as respostas. Então, eu achei que ficou bem legal, porque ficou em formato de quizzes, ficou bem separadinho, então achei que ficou bacana essa opção para trabalhar. Então, depois você faz um teste lá no Gemini também, que fica legal as questões. Que aí é a ideia. Vamos lá. Próximo, a Leliane. Vamos lá, Leliane? O que você quer contar para a gente? Oi. Eu acho bem bacana a questão do chat para nos ajudar na resolução de problemas. Porque situações assim adversas, né, das nossas demandas, que são muitas, e às vezes a gente perde um tempo gigantesco tentando encontrar uma solução. Quando eu pergunto para ele, para o chat, ele me dá várias possibilidades de solução. Então, eu vou escolher dentre as que ele me coloca, né, a mais adequada para a situação, a mais adequada com relação aos interlocutores. Mas eu acho muito importante essa questão do tempo, né? Sim. Talvez eu demoraria muito tempo para encontrar uma solução. Ele me apresenta várias sugestões que é muito mais rápido eu escolher entre uma delas e adequar o contexto do meu problema. Então, ele é bem eficaz na resolução de problemas. Isso é muito bom. Que legal. E nesse ponto que você falou, né, nessa questão de dar sugestões, e é coisa assim, né, Liliane? Prática, objetiva, é coisa que eu consigo fazer, coisa que eu consigo adaptar. Eu falo que não é igual aquelas receitas de televisão que cidade pequena não tem ingrediente, né? Então é coisa que dá para coisas que realmente dá para a gente fazer e adaptar, né? Então, por isso que eu gosto bastante deles, que dá atividade com jogo. Às vezes você fica lá, meu Deus, o que eu vou fazer com tal turma? Aí você coloca lá, aparece às vezes a ideia de um caçar o tesouro, alguma coisa assim, mas que é simples e que dá para você fazer, né? Então, eu tô até... Realmente resolve, né? E é o objetivo, assim, traz ali, né, pontuadinho pra gente, bem legal, bem colocado mesmo. E aí o tempo nem se fala, né? O tempo é valioso para nós. Valioso. Isso. Obrigada aí, Liliane, pela contribuição. E agora a gente tem a Zilda. Zilda, quer comentar com a gente? Prof, na verdade, como eu estou fora da sala de aula, né, eu tenho trabalhado no laboratório de informática e também cuido das mídias do colégio. Então, essa produção de vídeo, vídeo com movimento, vídeo com música, avatar falante, para mim foi muito, assim, importante e também foi uma inspiração para eu fazer a minha implementação. Pode mostrar o vídeo aqui pro pessoal? Pode. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Ele não aumenta, deixa eu ver. Não, ele não vai aumentar aqui, mas eu vou rodar aqui, o pessoal vai ver. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, Que show, Zilda, amei! Que legal! Então, para minha implementação, eu fiz três vídeos. Eu fiz um com movimento e música, mas com outra música, outro tipo de avatar. Depois eu fiz outra também, um vídeo com movimento, daí eu usei o Copilot e coloquei o avatar falante, e daí esse foi o último que eu fiz. Então, durante a semana eu apresentei esses 3 vídeos, antes da festa junina, né? E como as nossas férias aqui no nosso núcleo de Toledo, hoje é o 2º dia do nosso recesso, a gente trabalhou até sexta-feira, então eu consegui implementar, levei os alunos para o laboratório, mostrei como que eu fiz, e achei que ficou muito interessante, gostei bastante.
Que legal. Nossa, eu amei. Ficou show. Ficou perfeito ali eles dançando, né? Excelente. E o prompt aí para gerar eles dançando? Deu certo de primeira? Conta para nós. Sim, foi bem no Dramina foi bem interessante, assim, o prompt não precisa um prompt muito elaborado, coisas básicas que você coloca, ele já dá os movimentos. Que gostei legal. bastante. Eu não conhecia o Dramina, então para mim eu gostei bastante. Ah, que legal, amei. Muito bom. Excelente aí, né? Eu quero ver os outros vídeos agora, hein, na implementação. Ficou legal. Isso. Isso, muito bom. Obrigada, Zilda. Roque, quer comentar com a gente? Então, o microfone está fechado. Quero falar para você, professora, que você me deu uma inspiração agora pelo seguinte: eu vou trabalhar bastante agora com o modo papel no colégio, e aquela questão, o jeito que tu fez ali de elaborar, né, as questões ali com opções, é bem legal. Então, acho que eu vou pôr ali para produzir as questões para fazer o trabalho com o modo papel. Interessante. E questão do GPT também, uma coisa legal que eu descobri assim lá, fazendo o trabalho lá, ele te dá aquilo que ele fez lá e você gostou, ele te dá em PDF também. Quer dizer, tu vai lá e põe em PDF, legal, né, isso? E ainda eu queria dizer para vocês que o Dramina me chamou a atenção pela primeira vez, porque por causa do lip sync, né, você coloca lá um avatarzinho, enfim, transforma lá alguém num boneco falando, num podcast e tal, e ele faz o lip sync, quer dizer, ele coloca o movimento dos lábios ali, conforme realmente é na língua portuguesa. Então é bem legal mesmo isso. Ah, bem lembrado desse detalhe, né? Porque ele fala mesmo o nosso idioma, se a gente conseguir configurar ali. Não, fica bem bacana, né? E aí, você colocou aqui uma curiosidade também do chat que eu queria ler para o pessoal. Você colocou essa ASMR, né? Um estilo de vídeo lá no chat GPT que produz sons de vidro, por exemplo, cortando uma fruta sobre uma mesa. O Dramina também faz, né? Esse lip sync, faz esses sons, né? Que a gente até então, um tempo atrás, não tinha, né? Não tinha essas opções, né? Tu põe no Kling, pega o prompt do chat GPT, coloca lá no Kling, por exemplo, no Kling, aí lá ele vai fazer um vídeo muito legal, que viraliza muito nas redes sociais, inclusive, com o som de vídeo no corte da fruta. Ah, que legal, que bacana, excelente aí, gostei da dica, muito bom. Cristiane? Então, o meu é uma dúvida, né, sobre Dramina, e quais são as medidas de segurança que são adotadas, né, para proteger os dados dos usuários, porque como a gente percebe, e se fala bastante da questão da segurança, e a gente está fazendo uso de imagens, enfim, né, o que a gente pode ter de proteção realmente quando a gente está usando essas ferramentas? Então, ali no próprio Adrianina, quando a gente faz ali a adesão ou segue a primeira vez, ele tem ali algumas coisas que ele fala, mas é de modo breve, né? Eu acho assim que qualquer conta, qualquer coisa é plausível ali de ser violada, de ser compartilhada informações, né? Como a gente viu aí nos noticiários, até a questão do banco, e olha que o banco tem segurança, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que todas as ferramentas, todas elas, têm ali, né, algum recurso, alguma coisa para proteger esses dados, mas que é 100% seguro, a gente sabe que nenhuma é. Então, a gente tem que continuar tomando os cuidados que a gente, né, vem tomando aí ao longo, né, de todo o uso dessas ferramentas, que são novas, tem muita coisa, mas ainda, né, elas não são 100% seguras, né? Então, a gente tem que continuar se protegendo aí sempre. Mas boa dúvida, bem lembrado, Cris. Vamos lá. Agora a gente tem a Silvia. Quer comentar, Silvia? Bom, então, aqui eu fiz um avatarzinho, fiz um videozinho só para anunciar o que era o assunto da próxima aula com a minha turma. Então, eu achei bem interessante você criar um avatar, até estava com o cabelo um pouquinho mais curto, né? Fiz o avatarzinho, né, falando e tal, um videozinho ali, só para anunciar o assunto da próxima aula. Eu achei que ficou bem legal, eles se entusiasmaram, assim, inclusive alguns queriam saber como que fazia, né? E tal, professora, como que você fez? Achei muito legal. Então, um plus a mais na aula. Ah, que legal, que bacana. E aí desperta a curiosidade deles e o interesse para os conteúdos em si, né? Isso. Então, que legal, que bacana, gostei. Muito bom, gostei da imagem. É que é a imagem, né? Não é o vídeo, né?
Eu tirei um print do vídeo, né? Mas a única coisa que se move sou eu, tá? Falando. Legal. A imagem é estática. Que bacana, legal, gostei, muito bom. A Noeli quer comentar? Eu não sei se já existia esse recurso, eu não vi até então, vi hoje, enquanto estava falando ali dos recursos, eu estava xeretando ali também, e eu percebi que no criar imagem agora, não sei se já tinha, para mim não tinha, enfim, tem o estilo, ele tem vários gatinhos, que são vários estilos que você pode escolher, e um deles é o livro de colorir, que foi o que eu utilizei aqui para testar. Então, não sei se já existia, para mim foi uma descoberta. Esse aqui, né, gente? Ó, quando ela vai criar imagem, ó, peraí, ferramentas, imagem, e aí eu coloco, né, aqui, ó, os estilos, ó, vou colocar aqui. Se você clicar aqui na setinha, ele tem alguns gatinhos ali que são exemplos. Ó, cria uma sala de aula, ó, estilos, aí eu posso colocar cyberpunk, anime, retrato dramático, ó, livro de colorir. Gente, pensa isso aqui para a gente trabalhar um conteúdo pensando nessa onda de Bobbie Goods agora. Não sei vocês aí, mas aqui tá uma febre aqui lançada com canetinha, aqueles livrinhos para lá e para cá. Olha só, vamos ver se ele vai gerar aqui para mim. Ó, criar uma sala de aula no estilo pré-coloria lá. Tá gerando a imagem. Como diz o Rock, às vezes demora um pouquinho, mas gera. Vai sair aqui a imagem. Como eu sou uma pessoa ansiosa, eu já vou lá na galeria ver se já saiu. Não saiu ainda. Cadê? Deixa eu ver aqui. Mas ele não salvou? Cadê? Tá gerando. Eu não consegui também encontrar na galeria desse dali. Ó, aqui na lateral não aparece. As produções que vocês fizeram, os meus aparecem aqui. Mas eu não tenho muitas, né? Mas como a gente... Ó, gente, ele tá gerando aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Mas ele é coloridinho assim, ó. Pensa pra gente trabalhar. Ó, dentro de ciência, dentro de história, um conteúdo que dá pra gente fazer, associar ali para colorir. Porque, ó, esses dias, o que eu queria? Eu tinha trabalhado com os alunos o poema Tempestade, da Henriqueta Lisboa, com os alunos. E eu queria um menino na chuva, né, e ventando para colorir. Eu não achei no Google, não. Daí eu não lembro o que eu fiz, acho que eu acabei colocando uma outra imagem, uma outra coisa para eles colorirem, né? Agora tem essa opção, que eu garanto para vocês, se eu pedir o menino no vento, ó a sala de aula que ele gerou, coloridinho, ó que legal. Bacana, né, gente? Muita descoberta aí. Legal, Noeli, gostei do comentário aí que você colocou da imagem. Muito bom. Vamos lá. Continuando, agora a gente tem a Márcia. Márcia, quer comentar? Tá ouvindo a gente? Tá, tranquilo. Ó, eu comento por você, tá? A Márcia colocou que ela utiliza o chat GPT para criar recados, e-mails, né? Utilizando a linguagem formal para o envio de informações aí para a escola. Realmente ficou muito dinâmico aí essa questão de produção de e-mail. Eu até mensagem de WhatsApp, quando eu vou mandar nos grupos da escola, eu gosto de dar uma revisadinha lá no chat, porque eu acho que fica muito prático. Vamos lá. O Jonilson está ouvindo a gente? Quer comentar? Sim. Eu anotei que eu fiquei bastante inspirado com o ChatGPT. Eu não tinha, na prática, não tinha noção do quanto ele estava avançado em produzir códigos. E aí eu, testando, cheguei e falei para ele, produza códigos. Eu fiquei bem encantado com a velocidade e a qualidade que ele produz códigos e estou usando muito agora. Sim, aqui tem um projeto do Talento Tech e os alunos usam muito, diz que ele produz, assim, coisas bem legais, bem bacanas. E a gente estava conversando na turma das 18, diz que a versão paga, Dionilson do céu, diz que tinha uma parente de uma cursista que é da área de TI, diz que produz coisas maravilhosas na versão paga. Mas na free a gente já ficou encantado, né? Você imagina na paga, que sonho, hein? Mas, assim, ele produz mesmo código, resolve os problemas que, às vezes, né, tem lá um código que não está conseguindo, que não está dando certo, o comando lá, a ação, coloca ali no chat, que o chat dá conta. Muito bacana, muito legal aí os resultados que ele traz para a gente, né? E aí, agora tem a Thaisa. A Thaisa quer comentar? Eu acho que já foi comentada a questão de salvar e também
tentei compartilhar, aí para gerar um arquivo, daí dava um erro, 404, alguma coisa assim. Sem ser por meio de print. Eu queria saber como que eu poderia... Tentei jogar no e-mail, atividade, e falou que não tem esse recurso de e-mail ainda, que ele não consegue. Ó, vou pegar aqui, deixa eu só... Ó, vou pegar aqui esse texto que agora a gente tinha falado do limite. Ó, ele tem aqui em cima o botãozinho compartilhar, que eu posso criar um link, ó. E aí o link, né, eu tenho que habilitar aqui, tornar esse chat visível, que eu copio o link, ó, vocês conseguem acessar aqui. Mas daí outra pessoa tem que ter, né? Uma pessoa que não tenha daí. Uma pessoa que não tem conta no chat, será que precisa? Eu acho que não. Ó, e aqui eu tenho nos 3 pontinhos também, ó, tem a opção de arquivar. Ele não baixa em PDF. Vamos ver aqui. Compartilhar. Ele só dá a opção de link, algumas coisas. Mas aí você pode pedir para ele gerar em PDF. Vamos ver se gera. Gere em PDF. Vamos ver se ele vai gerar. Estamos testando aqui, né? Vai que dá certo. Analisando, vamos ver o que ele vai falar para mim. Clique para baixar. Vamos ver se ele vai abrir, gente. Ó, ele baixou. Deixa eu abrir. Ah lá. Ó, deu certo. Coloquei embaixo, ó, gera em PDF. Ó, ele abriu aqui, ó, em PDF, ó. Simplesinho, ó, mas tá feito. Então, deu certo. Se você colocar lá no prompt gera em PDF, vai dar certo. Agora a gente já sabe, né? Tem mais uma opção. Isso eu não sabia, testando ao vivo aqui. Muito bom. Vamos lá. Tudo bem, gente? Foi todo mundo? É fantástico essas ferramentas. E quanta descoberta nós vimos aqui, né? Agora, né? Pessoal, mais alguém? Deixa eu ver se tem mais alguma atualização aqui. Acho que foi todo mundo. Deixa eu ver aqui se já apareceu mais algum comentário. Aqui, da Isabel. Isa, quer falar para a gente? Não era para você achar. Não, tem bastante coisa bacana, né, que a gente consegue fazer no chat GPT. Um dia do aniversário da minha sobrinha, eu queria fazer um cartão de aniversário para ela. E aí eu coloquei uma foto, daí ele perguntou como que eu queria, se eu queria em desenho, se era ilustração, se era caricatura. Então tem todas essas opções aí também da gente trabalhar com imagem. A primeira que ele deu, eu coloquei uma Mi dela, mas eu não quis pegar para pôr aí, não. Ele deixou bem lindona, assim, esses desenhos do lado, sabe? Então, ele faz bastante coisa bacana, assim, com as imagens, como você fez com a fachada da escola lá também, né? Coloquei inspiração, mas será se é inspiração, se é descoberta, o que foi? Não, mas ficou legal, amei. Ficou bem bonito, bem colorido, né? Tenho certeza que ela gostou. Até perguntar, tia, como você conseguiu fazer? Legal, que bacana, gostei. Muito bom, Isa. Vamos lá. Agora a gente tem... aí, fechou que agora a turma NM, que nós vamos fazer na quinta-feira, tá? Depois tem ali das outras turmas também, pessoal da turma NC, se vocês quiserem ver, tá? Mas ficou muito legal, né? Eu acredito que foi, né? Eu acho que hoje foi um feedback compartilhamento aqui, né? Porque quanta coisa legal a gente aprendeu, quanta coisa eu não sabia, né? Acredito que vocês, né, algumas coisas também não sabiam. Oi, Roque, pode falar. Uma dica interessante, hoje eu trabalhei com os alunos, inclusive, você abre o vídeo ao vivo no Gemini, por exemplo, e aponta para qualquer lugar. Olha, o que você está vendo aqui? Ele diz, estou vendo um aparelho, você pede ideia, o que eu podia fazer aqui? Ele dá 1000 ideias. Você aponta para uma árvore, que planta é essa? Ele vai dizer assim, essa planta tal. Interessante, com o vídeo ao vivo. É bem legal isso daí que você comentou, porque realmente tem algumas plantas que a gente não sabe, né? Às vezes não sabe o nome, tá lá. Alguns animais também, né, que a gente pode perguntar. E a ideia, teve uma cursista minha que falou que ela tá usando bastante, tanto o chat quanto o Canva, para a questão de design de interior, de decoração. Ela disse que é muito legal, muito prático também. Bem lembrado aí. Pessoal, ó, aqui esse slide era para compartilhar aí, né, uma contribuição do mural. Como todo mundo já foi falando, a gente já foi fazendo essa ação,
né? Então, todo mundo aqui compartilhou uma ideia, compartilhou alguma coisa que descobriu, a gente relembrou algumas coisas, né? Então, a gente já fez aí essa ação, tá? E aí, agora tem os recadinhos paroquiais importantes, hein, pessoal? Todo mundo atento aqui, para ninguém ficar perdido, então. Então, a partir da semana que vem, nós vamos, né, compartilhar aí os relatos de implementação, que para mim, né, é o momento mais importante do GE, tá? E aí, eu organizei uma planilha para vocês, já vou compartilhar ali no chat para vocês preencherem, tá? Só um minutinho. E aí tem um outro recadinho aqui, tá? Na semana que vem, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o SAEB, né? Que lá na reunião 2 a gente fez o planejamento de algumas coisas que podiam ser feitas, e aí a gente quer saber alguma coisa de legal que foi feita aí no seu colégio, ou, né, o pessoal que atua no núcleo, ou outros setores, se teve alguma coisa legal do SAEB que você viu falar, que foi feito aí, né, nas proximidades, ou alguma coisa bem bacana que vocês acham que poderia socializar aí para o SAEB, próximo encontro. Então, o início do encontro vai ser um pouquinho sobre essa parte de ações voltadas para o SAEB, e depois nós vamos para o feedback e compartilhamento, tá? E aí, pessoal, sobre o feedback e compartilhamento, quero fazer um combinado com vocês. Deixa eu pegar aqui a planilha, que eu já vou mandar o link para vocês, só um minutinho. Então, pessoal, para a apresentação, nós teremos, né, como a nossa turma tem 20 professores, deixa eu ver se é 20 ou 22 essa turma, só confirmar aqui. A nossa turma, nós somos em 21, tá? Então, para a gente se organizar, né, para as apresentações, o que eu vou pedir para vocês, tá? Que vocês coloquem, né? Ó, quem quer apresentar na reunião 9, coloca o nome aqui na parte azul. Quem quer apresentar no último encontro, coloca aqui, tá? O responsável pelo feedback eu vou colocar na próxima semana. E aí, aqui na frente, pessoal, vocês vão colocar o link da apresentação de vocês, tá? Que igual a turma NC fez, ó. Aqui, deixa eu mostrar. Aqui, ó, colocou o link da apresentação. E aí, tá? O que eu vou pedir? Nas apresentações, eu mesmo vou compartilhar a tela para a gente ganhar tempo, tá? E também para que vocês apresentem só esse slide aqui. Deixa eu vir aqui na abinha da atividade, do relato, para a gente apresentar só aquele slide do resumo para nós ganharmos tempo. Porque assim, se a gente deixar, né, todo mundo compartilhar a tela, todo mundo ir falando, né? Todo mundo lá quer mostrar todos os slides, a gente não vai dar tempo de fazer dentro do horário do encontro. E eu sei que tem gente que tem aula depois, tem compromisso. Então, vamos combinar assim, para a gente ganhar tempo, todo mundo. Nós vamos apresentar só esse slide aqui só esses 2 últimos. Então, quem não preencheu esses, eu peço para que vocês preencham, tá? Porque na próxima semana nós vamos usar eles, tá? Aqui, ó, aqui você vai colocar o seu nome, é só os 2 últimos de síntese. Para fazer, para me entregar, tem que preencher todos, mas para a apresentação a gente vai usar só esses 2, tá? Para a gente ganhar tempo, para vocês fazerem entre 3 a 5 minutos, para a gente não passar do horário. Então, vamos fazer uma boa gestão do tempo aí, para a gente conseguir todo mundo apresentar. Eu sei que é o momento mais importante, que é o momento mais legal, que vocês estão empolgados, tem muita coisa boa para socializar, mas como a gente precisa ter uma boa gestão do tempo, então a gente tem que se organizar, tá? Mas vai dar tudo certo. Então, aqui vocês vão colocar o nome de vocês podem colocar uma foto, né? Aqui vocês podem colocar em tópicos, como que vocês fizeram o trabalho de vocês, né? Até para trabalhar aí a questão da síntese. E o último slide, aqui outra fotinha, outra foto, e aqui a continuação, se houver aí, né, da parte de vocês. Então, ó, combinado, hein? Para apresentar os 2 últimos slides, que é o da síntese, então quem não fez pode fazer ainda, tá? E aqui na planilha, então, ó, aqui tem pulo do gato, hein, galera? Ó, então vamos prestar atenção aqui. Aqui, tá vendo que a turma NC já preencheu? Vocês vão vir na turma NI, tá, gente? Ó, aqui embaixo, clica NI para vocês preencherem a turma de vocês, tá? Eu vou compartilhar o link aqui. Não dá para compartilhar o link direto, né? Não, ó, então aqui, turma NI, clica NI para vocês preencherem da turma de vocês, tá? E daí, depois o feedback eu vou colocar quem vai fazer o feedback das apresentações de vocês, tá? Olha aí, o link tá no chat.
clica lá na turma NI para vocês preencherem, tá? Todo mundo está acessando aí. Cuidado para não preencher em cima do nome do coleguinha. Isso, vão colocando aí. Enquanto vocês vão colocando, eu já vou fazer nossa chamada, tá? Só que não vão embora ainda, porque eu tenho que fazer o print e tenho que passar mais uma informaçãozinha para vocês, tá? Então, para a gente não atrasar aqui, que eu vou otimizar o nosso tempo, tá? Vamos lá. Vocês podem ir respondendo para a minha chamada, tá? Ana Luísa. Presente. Ok. Cláudia. Presente. Crescêncio. Cristiane. Presente. Elisângela. Presente. Dilmara. Presente. Isabel. Jonilson. Presente. Leandro. Ah, o Leandro avisou, tá, gente? Vai participar na quinta. Leliane. Presente. Márcia. Noeli. A Márcia tá com problema na voz, né? Eu coloquei presença. Tá. Presente. Raquel. Presente. Rosimar. Presente. A Sheila avisou, vai participar na quinta. Silvia. Presente. Tereza. Aqui, prof. Aldirene. Presente, prof. Wagner. Presente. Zilda. E Thaisa. Presente. Não tem Presente, prof. Coloquei Isabel. presença. Isabel, coloquei presença, tá? Pode ficar tranquila. Eu lembro de todos vocês quando estão falando, na hora de fazer chamada, eu já lembro de todo mundo. Pessoal, não acho que não tem ninguém da outra turma aqui hoje, né? Então, agora, vamos lá para o nosso, encerrar aí o nosso momento, tá? Então, todo mundo lembrando que tem tarefa em trazer uma ação do SAEB para a semana que vem. E aí, o pessoal que já quiser começar a se apresentar. Osimar, você conseguiu colocar teu nome lá, né, na quinta-feira que vem? Conseguiu. Tá, beleza. Consegui. Obrigado, Vanessa. Tá. Obrigado, colegas. Deixa eu só vir lá para a gente continuar. Tem o formulário Contribua Conosco. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Lembrando que a nossa turma aqui, a turma NI, tá? Vou colocar aqui no chat. NI. Forms aqui, deixa eu abrir para vocês. E aí, vocês terminando, já levanta a mãozinha para a gente já fazer nossa foto oficial e liberar vocês, tá? Lembrando que o nosso tema é laboratório, RED, Laboratório de Inteligência Artificial, Laboratório de IA, turno noite e a turma NI, tá? Quando vocês vão respondendo aí, Valdirene já terminou? Não. Dúvida? Já fez. Então tá bom. Quem for terminando pode ir levantando a mãozinha aí para a gente fazer a nossa foto oficial de hoje, para eu poder liberar vocês, que eu sei que tem gente que tem compromisso depois. Ok, deixa eu fechar aqui, que tô um monte de guia aberta. A gente se empolga. Tudo bem, gente? Vão terminando, já levanta a mãozinha. A gente fazer o print, tá? E aí, aqui só tem uma mensagem. Gente, deixa eu comentar com vocês, tá? Quando vocês vão respondendo aí, vocês vão me ouvindo, tá? Dia 28/7 ao dia 1/8 acontece a ação Fala Estudante na escola, tá? Os estudantes têm que preencher lá, né, um formuláriozinho, um formulário bem curto, meu colégio já fez ontem. É bem tranquilinho de fazer, tá? Então, as escolas, né, para vocês saberem o que está acontecendo. E no dia 12 ao dia 14/8 vai ter a segunda avaliação do CAED, tá? Então, as escolas aí já estão se organizando para esse movimento, para essa atividade, tá? E aí, né, o convite do print aqui, né, o do Tolkien, né, que é o criador lá do Senhor dos Anéis, fala que as aventuras nunca acabam. Acho que não. Outra pessoa sempre tem que continuar a história. Então, fica aí a mensagem para vocês, né, que as nossas histórias aí continuam, né, principalmente pensando aí na nossa parceira IA agora, que, né, tornou aí frequente o nosso dia a dia, certo? Gente, conseguiram aí fazer o formulário? O Fala Estudante foi prorrogado, é verdade. Acho que ela esqueceu de colocar aqui
porque esse slide foi feito antes do recesso. Acho que ela esqueceu, tá? Mas obrigada aí por lembrar, tá, prof? Deixa eu ver quem que lembrou aqui a gente. Ana Luísa, obrigada, Ana, por lembrar a gente, tá? Então, foi prorrogada aqui, gente, para o dia 6/8, tá? Então, temos mais um tempinho. Vamos lá fazer o nosso print oficial para a apresentação aqui. Todo mundo com a mãozinha levantada. Olha que turma bonita, sala cheia. Falei, ó, o look de inverno, todo mundo com look de inverno. Começamos no calor e vamos fechar no frio, bem frio. Encerramento da jornada. Vamos lá, vou levantar a mãozinha aqui. Todo mundo pronto? Ok, peraí. 1, 2, 3. X. Aê! Pessoal, então, por hoje estão liberados, tá? Eu vou ficar mais um pouquinho aqui se alguém tiver alguma dúvida. Agradeço a presença de todos, desejo boas implementações, bom trabalho, e qualquer dúvida vocês me escrevam, tá? Vou estar por aqui. Certo? Deixa eu parar aqui nossa gravação. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui mais um pouquinho.